Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e o tema da nossa aula de hoje aborda os aspectos gerais da teoria do pagamento. Vamos começar a definir o que exatamente é esse pagamento. No direito civil, o termo pagamento não significa apenas a entrega de uma soma de dinheiro. Em sentido amplo, pagamento é o cumprimento voluntário de qualquer espécie de obrigação. Assim, paga não apenas aquele que entrega valores, que é uma obrigação de dar, mas também o indivíduo que realiza uma atividade, obrigação de fazer ou simplesmente se abster de um determinado comportamento, a obrigação de não fazer. Quais seriam então os elementos do pagamento? Esses elementos são três fundamentais para a gente poder entender o contexto: o vínculo obrigacional, o sujeito ativo do pagamento, que é o devedor, e o sujeito passivo do pagamento, que é o credor. O pagamento tem natureza jurídica, de fato jurídico, na medida em que resolve a relação jurídica obrigacional. Mas quais são os sujeitos do pagamento, professora? As condições subjetivas do pagamento disciplinam quem deve pagar e quem deve receber. Inicialmente, o sujeito passivo na relação obrigacional é o devedor, ou seja, a pessoa que contraiu a obrigação de pagar. Entretanto, também poderá solver o débito pessoa diversa do devedor, o terceiro. A norma indica a existência de duas espécies de terceiros: o terceiro interessado, que tem vínculo jurídico com a relação obrigacional base, e o terceiro não interessado, cujo vínculo é meramente moral, como um pai que paga a dívida do filho. O terceiro não interessado paga a dívida em nome e à conta do devedor, caso em que não poderá cobrar o valor que desembolsou, ou em seu próprio nome, caso em ter o dinheiro para reaver o que pagou. Atenção! Uma vez que alguém se dispor a pagar a dívida de outra pessoa, o Código Civil reconhece ao devedor a faculdade de opor-se ao pagamento da dívida por terceiro, quando houver justo motivo para tanto. O pagamento que importe em transmissão de domínio só poderá ser feita pelo titular do objeto, cuja propriedade se pretenda transferir. Assim, busca-se evitar a chamada alienação efetuada por quem não seja proprietário da coisa. Também é sujeito do pagamento aquele em que deve pagar, e este rol inclui o credor, o representante do credor e o terceiro. Em primeiro plano, o pagamento deve ser feito ao próprio credor, sujeito ativo titular do crédito. Poderá, todavia, ocorrer a transferência inter vivos, por meio da cessão de crédito, que acontece pós-mortem pela morte do credor originário, de maneira que o cessionário e o herdeiro ou legatário passarão a ter legitimidade para exigir o cumprimento da dívida. Nada impede também que o devedor se dirija a um representante legal ou convencional do credor para efetuar o pagamento. No caso do pagamento ser feito por um terceiro, a lei ressalva a possibilidade do credor ratificá-lo ou reverter em seu proveito o pagamento recebido. Vale mencionar que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido. O credor putativo trata-se da pessoa que se apresenta como sujeito passivo do pagamento, não havendo razão plausível para o devedor desconfiar da sua ilegitimidade. O Código Civil determina o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, como eu já tinha falado anteriormente, e ainda provado depois que não era credor. São requisitos indispensáveis para a validade do pagamento ao credor putativo a boa-fé do devedor e a excusabilidade do seu erro. Vamos concluir aqui a nossa aula mencionando as condições objetivas de pagamento, que abrangem o objeto, o lugar e o tempo do pagamento. O credor não está obrigado a receber prestação diversa do que lhe é devida, ainda que mais valiosa, e também não está subordinado a receber por parte nem o devedor a pagar-lhe fracionadamente, se assim não se convencionou. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente nacional pelo seu valor nominal, que fique bem claro esses requisitos. O principal meio de prova do pagamento é a quitação, concretizada em instrumento público ou particular, datado e assinado pelo próprio credor ou por seu representante. São requisitos legais da quitação o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo do pagamento, o lugar do pagamento e a assinatura do credor ou de seu representante. Atenção! A Lei Civil reconhece algumas hipóteses
de presunção de pagamento, quando este não se possa comprovar por meio de quitação total e regular. Em relação ao lugar do pagamento, a regra geral é a que este deve ser efetuado no domicílio do devedor, sujeito passivo da obrigação. Se forem designados 2 ou mais lugares para o pagamento, a escolha caberá ao credor. O devedor, sem prejuízo do credor e havendo motivo grave, pode efetuar o pagamento em lugar diverso do estipulado. Por fim, em relação ao tempo do pagamento, em princípio, este deve ser efetuado no dia do vencimento da dívida. Na falta de ajuste, poderá o credor exigir o pagamento imediatamente, em casos especiais legalmente previstos. No caso de falência do devedor, é possível o credor exigir antecipadamente o pagamento. Encerramos com esse comentário a nossa aula de hoje. Não esqueça de conferir o seu material de estudo e poder estudar e verificar mais, porque são questões muito delicadas que, se você não estudar e verificar direitinho, pode ficar alguma confusão quanto aos quesitos, às classificações. E a gente se vê na próxima aula.